tudo bom? Sabe que dia é hoje? Quinta-feira. E é o melhor dia da semana porque você está com o melhor podcast que você poderia ter. Na O sua nosso, vida. na sua vida, na sua, na nossa Na do vida. Misael. Na do Misael também. Gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Prosa Positiva. Sério, Porém divertido. Hoje vocês devem notar que nós estamos em dupla. Em dupla. A dupla Luanas está só com a Luana hoje, a sócia. Mas a gente deseja aí para Luana Simas todo sucesso na nova jornada dela aí. Continua No nosso coração. Tá faltando e um verde a mais aqui, né? E cuidando aí das nossas redes sociais com toda a competência que ela sempre, todo o carinho que ela sempre fez. Mas eu preciso dar alguns recadinhos paroquiais aqui. Para você que está chegando agora, caiu aqui por curiosidade, não sai correndo, fica. Já aproveita e nos segue também para nos acompanhar em todas as nossas redes sociais, Spotify e YouTube, porque a gente também está nesses canais. Já nos acompanha? Já compartilhou com seus amigos? Clica aí no sininho para você não perder nenhuma notificação e ficar por dentro. E a última novidade é que os nossos episódios agora ficaram um pouquinho mais curtos. Olha que legal. Incríveis. É mais prático, Rápido. mais divertido, mais rápido. Você está indo de casa para o trabalho, para a academia, indo para a faculdade, saindo da aula. E aí já coloca ali para ouvir. Meia horinha você está em casa, tá tudo certo. Aprende ainda a rir, né? Exatamente. Porque daí ser mais divertido é que faz toda a diferença, apesar da gente trazer muita coisa séria, muita coisa bacana aqui para vocês. E aí, Lu, tudo bem? Semana corrida, né? Nós tivemos. Tudo ótimo, uma semana incrível, corridíssima. Parece que a gente viveu em 4 dias, um mês inteiro, né? Gente do céu, que maio. Que incrível! Inclusive, eu já tô achando que a gente tá em julho. Assim, e junho Tipo pra assim, mim o primeiro já foi. semestre já foi. Exatamente. Então chegou a melhor época do ano, gente, festa junina. Estamos abertas aos convites, sintam-se totalmente à vontade. Deixa nos comentários o endereço que a gente aparece. É muita intimidade no ar. Vamos pra Mas qual vamos episódio? conversar, né? A gente está indo pro nosso terceiro episódio. Terceiro episódio. Isso. E hoje a gente vai falar de algo que é, cara, é muito interessante. Eu acho que quanto mais a gente olha isso, mais empolgada a gente vai ficando. Eu tenho um spoiler para dar antes de você falar. Então tá. É tão incrível essa nossa conversa dessa semana que a gente estava se organizando para não ter a Lu. E aí a Ana faria mediação e ela falou uma coisa incrível. Tipo assim, gente, eu sou mãe de 2, eu tenho pergunta. Eu tenho conteúdo e pergunta. Que não acaba nunca mais. Deixa comigo esse negócio. Pra que roteiro? É uma vida. Até porque a gente faz roteiro e não cumpre. Exatamente. Esquece. Foi feito para não ser cumprido, inclusive. Isso. Bem isso. Bom, mas é o seguinte, para você que é pai, que é mãe, que cuida de crianças, né, que é tutor, para você que é tia, sabe a madrinha do coração? A Dinda. A Dinda, o Dindo também tem poder de influência na vida das nossas crianças, na vida dos nossos filhos, né? E aí eu comentei com a Lu assim, eu disse, eu sou mãe de 2, então deixa comigo que dá pra gente fazer bastante pergunta e colocar muita dúvida no ar. E hoje a gente vai trazer um assunto que, por incrível que pareça, eu estava pensando lá fora. Não é exclusivo dos pais. Não. Porque as pessoas crescem. É criança hoje, adolescente amanhã e adulto logo depois. Então, hoje nós vamos falar, né? Hoje, no próximo episódio, Os dois últimos dessa terceira temporada, nós vamos falar sobre estilos parentais. Você sabe do que se trata? Não sabe? Não tem problema. Fica de boa, porque você vai sair daqui sabendo de tudo. E daí eu abro aqui o nosso papo com a Lu, até porque a Luana, ela faz a parte, toca aqui dentro da Permaconsultoria, a nossa clínica, né, de psicologia, e atende hoje, tem um público ali bem delimitado, assim, que está realmente ficando cada vez, com uma expertise cada vez mais refinada, que são os adolescentes. E os pais hoje têm procurado... Os papais têm procurado por esse apoio, né? E aí, quando a gente começa a olhar algumas coisinhas aí, começam, claro, a pipocar as dúvidas. Comum, né? Do ser humano. Para quem não assistiu o episódio lá atrás sobre
o arrependimento, vai Autoestima e arrependimento. autoestima e arrependimento, não perde a chance, dá uma voltinha aí e assistam, ouçam os episódios anteriores. Mas vamos lá, Lu, quando a gente fala de pais e filhos, é um tema complexo, tem fórmula. Já tinham me perguntado, e eu mesma já me perguntei várias vezes, né? Por que não vem com manual esse negócio? Tem manual e procedimento para tanta coisa nas empresas. Cadê o manual de como ser pai, olha mãe? Olha aí, procurando um manual. Mas a questão é, né? Como estamos em relação a estilos parentais, no sentido de a gente se percebe enquanto pai e mãe em relação a isso? Eu acho que para a gente começar a responder essa pergunta, Aninha, a gente precisa entender estilos parentais de uma forma mais abrangente. Você começa, né, abre a nossa conversa falando, não é só para papais, né? Pais, avós, tutores. Acho que para todos aqueles que fazem parte, né, da criação de outro ser humano, digamos assim. Eu colocaria isso de uma forma mais ampla, porque a gente vai conversar nesses 2 episódios aí divididos, né, em 4 partes sobre estilos parentais, mas muita gente que está ouvindo a gente que não é nem pai nem mãe, que está dentro de uma organização, vai conseguir se identificar. Show. Então, ele é abrangente nesse sentido. A gente tem como sociedade uma lógica, uma cultura, uma fórmula de educar que está muito associada, né, ao nosso contexto social, ao tempo. E os estilos parentais, eles vêm para pegar esse modelo e mostrar para a gente que esse modelo está dividido em 4 grandes grupos. E cada um desses grupos, ele vai moldar indivíduos de um jeito muito distinto. 3 deles são muito comuns. O que as pessoas estão acostumadas e reconhecem. Quando a gente vê acontecendo, a gente fala, mais fácil. Menino tá ali, é filho, deixa. Mãe sabe o que faz, pai sabe o que faz. Porque a forma como essa educação é aplicada, ela é uma forma comum pra gente. Tem uma, que é a última que a gente vai conversar, que ela recentemente tem aparecido como uma nova modalidade, que é uma modalidade que modula para o mais saudável, né? Modula a criança para um adulto mais funcional, mas ela não é bem aceita no contexto social, porque ela não é comum. Então, os pais que adotam até por essência, nem estudaram, nem viram, é um modelo que eles acreditam que pode funcionar, é a forma que eles colocaram na cabeça dele que vão educar os filhos. Quando as pessoas olham, falam, nossa, que estranho, pai maluco esse não fazendo isso. Não é usual, né? Ainda não está no contexto, não é comum. Exatamente. Então, quando a gente fala de estilos parentais, a gente está simplesmente pegando os modelos de educação de criança e categorizando eles em 4 modelos. E é sobre esses modelos que a gente vai conversar, né? O conceito de cada um, o que é comum que aconteça e o que pode acontecer na educação da criança quando a gente usa um modelo como o único nesse processo de educação. Eu acho que aí tem um ponto importante da tua fala. Eu acho que os pontos extremos, eles sempre nos levam a um estresse, de alguma forma. Uhum. Quando eu tenho a ausência total, a escassez total, e quando eu tenho o excesso em absoluto. Então, quando você diz assim, você adotar um único estilo, eu fico pensando nisso. Ou é a falta total de algo para tornar isso mais saudável, mais funcional, ou é o excesso que também pode trazer ali reflexos em vários aspectos, com vários níveis de intensidade. É isso mesmo? Exatamente isso. Beleza. E para a gente começar a falar um pouco melhor disso, até para que as pessoas também que estão nos acompanhando aí já possa começar a fazer esse movimento, esse exercício de ou autopercepção, ou autorreflexão, autoidentificação, né?
Os 2 primeiros modelos que a gente tem aqui, né, essas 2 primeiras formas são o controlador e o permissivo, que pela nomenclatura da palavra, né, entre aspas, é autoexplicativo Uhum. e são justamente contrapostos, Opostos. né? São esses grandes polos aí que você Isso, falou, né? exatamente. E aí me fala assim, o que que você colocaria de repente como talvez o maior desafio para os pais, né? Pais que talvez operem dentro destes 2 modelos. Tá, E então, aí ainda tem uma outra coisa que eu vou deixar no ar, que a gente vai desenrolando. Se a gente olhar aí a diferença das gerações, eu vim de um modelo, né? Hoje Oi? nós temos, Oi? Oi, né, Júnior. Oi, Misael? Dan. Eu vim de um modelo, tenho 2 rapazes, 2 filhos, um já adulto, na casa já dos 30, e um pré-adolescente com 12 anos. Deus te Essa é a ajude. minha cara de Deus te mãe. ajude. Então tá, Eu te ajudo também. vamos embora. Acho que pra gente falar qual que é o maior desafio, mesmo que esses 2 estilos parentais sejam autoexplicativos, acho que cabe a gente desdobrar esse conceito um pouquinho, né? Ok. Então, quando a gente fala desse estilo controlador, a gente está falando daqueles pais que definiram na sua mente o que vai ser, o que é, como funciona, qual que é o melhor caminho, né? O que cada passo que o seu filho vai dar. Então isso quer dizer que o pai e a mãe sempre sabem o que é o certo ou o que vai dar certo? Por conceito, então até antes da gente chegar no conceito Ixi, atrapalhei, foi tudo. do controlador, a gente precisa entender, a gente estava até conversando sobre isso há verdade. pouco, né? A gente precisa entender que socialmente, quando a gente dá rótulo para as coisas, e a gente já falou sobre isso em outros episódios aqui. Já mesmo. Quando a gente rotula, é meu funcionário, é minha mãe, é meu filho, é meu aluno. Essas nomenclaturas, esses rótulos, eles carregam um peso. Quando a gente diz que aquele indivíduo é um filho e que eu sou o pai ou a mãe, eu magicamente me torno responsável integralmente pela saúde, segurança e felicidade daquele indivíduo. E aí, no modelo controlador, se eu sou responsável por ele, eu sei qual que é o caminho, eu sei o que ele tem que fazer, eu já vivi a minha experiência, eu sei o que é bom, o que é ruim. Então aqui, ó, queridão, é foco na missão, segue o passo a passo. E é muito comum nesse modelo permissivo que os pais sejam vigilantes para fazer uma coisa que é muito comum e que eu vivi, você deve ter vivido, fez aquilo que eu acredito que é certo, eu recompenso. Fez aquilo que está errado, eu vou punir. Um step 2 desse estilo parental controlador fez aquilo que eu acho que é certo, que está padronizado, não sei nem se recompenso, porque pode ser que não seja mais do que obrigação daquela criança fazer aquilo. Mas fez algo que está fora daquilo que eu acredito, eu vou punir. Uhum. Então, às vezes eu fico pensando assim, é como se o pai vivesse num estilo, uma vida o tempo todo num alto nível de estresse, porque ele está monitorando aquela criança para saber se fez certo, se fez errado, se vai punir, se vai recompensar, se vai punir, se vai recompensar. Não dando espaço para que aquela criança possa pensar por si só, desenvolver as suas habilidades. Criar a sua própria autonomia. Criar a sua autonomia. E talvez o que hoje, pelo meu momento de clínica, que mais me deixa assim, receosa com esse estilo, é que normalmente as crianças que vivem esse modelo parental, elas acreditam que elas não
inconscientemente, tá? Gera-se uma crença de que elas não podem ser amadas ou que elas não são amadas por aquilo que elas são. Para que elas sejam amadas, eu preciso atender os teus critérios. E sim pelo que ela entrega. E pelo que ela entrega, mas dentro daquilo que você quer. Então, eu percebo, Dentro de um modelo. eu percebo adolescentes, e a gente já vem conversando sobre isso. O adolescente é um nicho que tem crescido muito no nosso consultório, mas os pais desses adolescentes também é um novo nicho, né? Profissionais do mercado, pessoas que estão atuando, vindo também para o consultório. E quando a gente vai fazer uma leitura de uma depressão, uma ansiedade, um burnout, alguma coisa relacionada ao trabalho, que a gente olha o nível de estresse naquele adulto, eu vejo que nada mais é do que uma criança que foi educada pelo estilo parental de controle. Ou seja, ela está o tempo todo buscando a aprovação de alguém. Então, controle, fiz bem, vou ser recompensado. Uhum. Disse que tem alguns steps que nem a recompensa vem. Mas eu fico tentando acertar para ver se meu pai e minha mãe me enxergam. Isso Entendi. depois reflete lá no mercado de trabalho. Daquelas pessoas que entregam. Por exemplo, não tem um gestor que tem o hábito de dar feedback, né, de chamar para conversar ou de recompensar pela fala, pela palavra de afirmação. E essas pessoas adoecem, porque elas seguem buscando essa aprovação E aí o de nível de alguém. expectativa em relação a esse feedback, a esse retorno, ou para a criança esse reconhecimento, não vem. Não Acaba vem. sendo uma frustração. Exatamente. E cria-se também uma crença de incapacidade e inabilidade nesse sentido. Enquanto criança, tá? Criança Uhum. ali mesmo que você tem controle. Quando a gente vai entrando na adolescência, esse estilo parental de controle é, sei lá, bomba, grito e confusão. Por quê? Por natureza, eu recentemente tenho falado para os pais dos meus adolescentes que a adolescência é como se fosse um segundo parto. O que acontece para você nascer? Primeiro parto, não dá uma cólica, uma contração, para que Isso. expulse? Beleza. Na adolescência, a rebeldia é como se fosse essa contração. A rebeldia, ela faz parte do processo do adolescer, do se tornar adulto. Se não tem esse incômodo, se não tem essa rebeldia, o indivíduo ele não se prepara para ir para o mundo. Ele vai continuar dentro da barriguinha, dentro de casa. Uhum. Então, é natural, não importa o quão bonzinho ou quão agitado é o seu filho, que esse momento da adolescência apareça. E se ele não aparecer, fique preocupado, porque alguma hora ele vai Vai despontar. ressurgir, então. Nem que seja numa fase um pouco mais adulta, um jovem mais adulto. Então, quando eu tenho esse estilo parental, né, de controle ali na adolescência, além dessa rebeldia, tem uma punição. O adolescente meio que querer dissociar, talvez, para aprender ou para confrontar e afrontar aquele estilo de controle. Então, você vai para a escola, não vou. Você vai acordar cedo, não vou. E às vezes é de confronto. É uma tentativa, uma alternativa até interna de desenvolver essas habilidades e competências. Mas lembrando que as figuras de autoridade, elas vão sempre se sobrepor, porque elas estão construindo a nossa autoimagem, estão construindo a nossa autoestima. E aí eu tenho os adolescentes vivendo a rebeldia, a finalização desse desenho de autoimagem e de senso de valor, e buscando a punição ou o reconhecimento de alguma forma dos pais, porque eu posso ter o adolescente ou se rebelando e afastando, ou se rebelando e buscando a aprovação. Assim, fazendo escondido e te entregando boas coisas, fazendo escondido e te entregando boas coisas. Então, esse é um estilo que resolve muito a curto prazo. Resolve muito em que sentido?
Se seu filho está fazendo algo de errado e você quer que ele conserte, você pode punir. Imediatamente aquele comportamento ele é cerceado, ele é finalizado. Mas a partir do momento que você tira a punição, o que acontece? Volta. O comportamento volta. E às vezes pode voltar potencializado. E volta sem explicação. Porque quando você pune, você não está fazendo aquele indivíduo pensar o porquê ele não deveria ter feito aquilo. Então, na cabeça dele, as emoções, os recursos sobre a vida não estão todos disponíveis que nem pra gente. Então, por exemplo, você não pode meter o dedo na tomada. Estou usando o exemplo de uma criança bem pequenininha, né? Só tampa e bate na mão. E se você sentar e explicar o porquê não pode, o que vai acontecer, quais são as consequências? Lembra que a cognição não está toda pronta. Então, não vai ser na primeira explicação que você dá para essa criança que ela vai conseguir absorver tudo isso. Então, é muita informação. E você precisa ficar voltando. A gente não tem tempo de voltar, a gente se irrita, a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente quer resolver tudo muito rápido. Então, o que resolve mais rápido? Punir. E aí, quando eu tiro a punição, a criança não criou a consciência para tomar a decisão de não se comportar daquela forma por um motivo real. Sim. É só pela punição. Lá no futuro, se ela tiver que tomar essa decisão e não tiver punição, ela não tem recurso. Tem pai que diz assim para mim, mas não vai naquele lugar porque tem bebida. Falar, queridão, no nosso país tem bebida em qualquer lugar. Qualquer esquina. Na padaria você acha. Na frente de uma loja de criança, numa barraca, você acha. Então, eu não tenho como tirar a bebida. O que eu posso fazer é criar a consciência no meu filho para que quando a bebida estiver disponível, ele tome a decisão de não consumir. Chegou bêbado na tua casa, adolescente, vai acontecer em algum momento. Você mete-lhe a porrada. Pode ser que na próxima festa não beba, na outra não beba. Mas ele lá na frente pode ser que volte a acontecer. Porque não tem o discurso, não tem o argumento, não tem a consciência, não tem a tomada de decisão por parte do adolescente. Do escolher ou não fazer aquela ação ou se comportar daquela forma. Então, esse primeiro estilo em particular, ele é extremamente comum, principalmente na sua e na minha geração. Isso mesmo. Eu apanhei, mas mãe, oi, tudo bom? Apanhei mais da minha mãe. Oi, mãe, te amo, querida. Olha, nós aqui, ó. Amor. E tem quem vai dizer, muitos haverão de dizer, né? Isso também aconteceu comigo e eu tô aqui sem trauma. Eu tô ótima aqui, sem traumas, não sei. Mas psicóloga, certamente. Mas, Oi, terapia. Oi, terapia. Mas, assim, por exemplo, apanhei mais da minha mãe do que do meu pai. Meu pai, eu lembro de uma surrinha, mas uma surrinha bem dada. Oi, pai, tudo bom? Eu sei que você assiste o programa. Foi uma. Isso me tornou uma pessoa ruim? Isso modulou meu comportamento? Não. Agora, em que contexto essa educação aconteceu? Em 1900 e não vou falar. Bolinha. Lá atrás. Aonde, para que eu tivesse acesso à informação ou facilidade para algumas coisas, não era tão simples quanto hoje. Que eu acho que hoje a gente tem... reside aí algumas interrogações minhas, né? Eu tenho 2 rapazes em gerações muito distintas. E aí vem o nível de desafio que, enquanto pais ou cuidadores, enfim, né? Você que está nesse papel de educador, enfrenta hoje. Dos milhões de possibilidades da informação que gira da forma que gira. Com quem tu disputava na época do Júnior, assim, de nível de informação? Era você, seus pais, a escola, uma meia dúzia de colegas. A televisão, que na época... Né? Ainda assim, muito limitada. Muito limitada, com pouco recurso. Com quem você compete hoje com o Daniel? Ave Maria.
A internet inteira, o universo cibernético todo, inteiro. que a gente não tem controle É. algum. E que hoje, por exemplo, esse eu acho que é um bom exemplo de desafio, né? Uhum. Claro, a tecnologia evoluiu e a gente sabe que a tecnologia sempre vai trazer coisas muito boas. E mais uma vez, às vezes o excesso é o que deixa a gente mais desnorteado, porque realmente a gente já olha muitas coisas enquanto educadores nesse papel, né? E aí você ainda tem que tomar esse cuidado, porque hoje essa questão da tecnologia, da informação, dos vídeos, dos jogos, a gente chega a se sentir assim, ó, não tem um controle sobre isso, e não tem mesmo. Uhum. Então é o quê? Chamar, conversa. Não adianta só o controle pelo controle. Você Adianta vai só assistir YouTube para isso crianças, aqui, entendeu? exatamente. YouTube para criança, aí tem o Google Family que eu faço uso também. Monitoramento. Isso. Mas em contrapartida, eu optei por negociar, né? Negociar e dizer assim, ó, a gente tem essa alternativa, você gosta, a gente gosta. Gosta do que mais? Gosto disso, disso, disso e disso. Beleza. Mas então a gente precisa conversar sobre o que você vai consumir de conteúdo. E aí eu preciso que também você dê liberdade para a mamãe e para o papai, de vez em quando olhar junto com você o que você está vendo. Eu lembro bem um episódio do passado não muito distante, eu não vou saber o nome técnico da coisa, mas lembra o que rodou na internet, que é Desafio da Baleia Azul? Ai, Deus, é E isso aí aí. depois veio o negócio que envolvia um palhaço. Hum. Eu lembro bem que no dia que o Daniel, assim, ele estava assistindo o videozinho dele lá no tablet dele, e aí entra aqueles anúncios aleatórios, e aí quando você clica para fechar, abriu o vídeo do palhaço. E eu já tinha mostrado, conversado com ele algumas vezes. Na mesma hora, esse menino caiu no berreiro. Do tipo, e eu olhava para ele e dizia o quê? Ele não falava, chorava junto, tava uma confusão. E aí ele me deu o tablet para olhar e era o raio daquele vídeo. Mas ele. E aí aí é que tem uma coisa bacana. Um aprendizado. Ele olhou, viu o que era, podia até não ter entendido tudo, e aí ele já ficou meio que assustado com aquilo, porque eu já tinha dito que aquilo não era uma coisa bacana, né? E que era arriscado, e que podia machucar e tudo mais e tal. E aí ele me mostrou. Então, pais, perfis, controladores, a gente tem isso mesmo, principalmente dependendo do modelo que a gente vem. Exato. Mas, mais uma vez, aí, Lu, é que eu queria voltar para uma das perguntas, né? O quanto que a gente consegue se perceber, se auto-perceber nesse estilo. Mas eu vou segurar um pouquinho a tua resposta, porque a gente está chegando no finalzinho da primeira parte desse episódio. Segura aí que a gente vai voltar na próxima semana trazendo aí a parte 2 para você.